Eu vou apresentar essa conversa com 3 participantes muito especiais. Em nome da SPArt, a gente quer agradecer primeiro a presença de vocês que estão aqui assistindo a conversa e também a presença de vocês que vão aqui falar nessa mesa sobre o legado do Sérgio Rodrigues, que é uma tão importante, que vai ter o centenário, né, já, e estamos com uma linha do tempo super legal ali. Eu vou fazer uma breve introdução dos participantes e passar a palavra para eles. O Fernando Mendes é um homem branco, usa óculos, está com uma jaqueta verde. Ele é arquiteto, designer e marceneiro. Nasceu em São Paulo e, desde 1984, vive no Rio de Janeiro, cidade onde fica o seu ateliê. Uma marcenaria contemporânea que usa ferramentas manuais e técnicas artesanais na produção de móveis e objetos desenhados por ele próprio e pelo mestre Sérgio Rodrigues, com quem trabalhou e conviveu por quase 30 anos. Há 20 anos atuando no segmento de marcenaria de design, Fernando Mendes é um destes criadores contemporâneos que faz da madeira seu principal meio de realização. Respeita as técnicas tradicionais da marcenaria, o que não quer dizer que a concepção do seu trabalho seja tradicional. Recebeu diversos prêmios por sua obra autoral, como o IF Design, Design Preis Deutschland e o Prêmio Museu da Casa Brasileira. Além de dirigir o seu ateliê, atualmente é presidente do Instituto Sérgio Rodrigues. Agora eu vou descrever a Maria Cecília. Ela é uma mulher branca, também de óculos, está usando uma camiseta branca e calça jeans. Ela é filósofa, professora titular de design na Universidade de São Paulo e curadora. Expert em design e suas relações com a arte e arquitetura. Como acadêmica, Loschiavo realiza extensa atividade na formação de estudantes de arquitetura, urbanismo e design. Professora convidada nas principais faculdades de design no Brasil e exterior. Autora de vários livros, entre os quais Móvel Moderno no Brasil. Pesquisadora do CNPq, atualmente dedicada às relações entre design e gênero. Vou descrever agora a Clarissa, que vai fazer a mediação dessa mesa. Ela é Clarissa Schneider, ela é uma moça de cabelos loiros, está usando óculos, uma blusa listrada vermelha e uma jaqueta bege. Clarissa é editora e curadora de arquitetura e design. Clarissa trabalha no campo das ideias e da comunicação estratégica na arquitetura e design, apoiando profissionais, empresas e negócios. Foi diretora da redação da Casa Vogue por 14 anos e, posteriormente, fundou a revista Bambu, onde foi diretora por 7 anos. Clarissa se dedica à criação, realização e promoção de eventos culturalmente relevantes, desenvolvimento de projetos de arquitetura e design na função de curadora e consultora de tendências, baseada em competência e criatividade. Ao longo dos anos, Clarissa construiu uma rede multidisciplinar, colaborando com jornalistas, fotógrafos, arquitetos, designers, fabricantes, empreendedores, etc., que se expandiu e enriqueceu as suas áreas de competência. É uma grande honra para a SPArt ter essa mesa aqui acontecendo hoje. Quero agradecer mais uma vez a todos e passo a palavra para vocês. Bom, que delícia de encontro esse com a Maria Cecília, uma das maiores estudiosas do design no Brasil, e com o Fernando, herdeiro afetivo e intelectual do Sérgio. Eu vou ler um textinho que eu preparei sobre o Sérgio, gostaria de ler para não me perder. Sérgio Rodrigues foi uma figura seminal na história do design brasileiro, porque foi o primeiro a criar uma linguagem verdadeiramente nacional para o mobiliário moderno. Enquanto muitos de seus contemporâneos ainda olhavam para fora, em busca de referências, Sérgio olhava para dentro, para a cultura popular, para os materiais locais, para a alma brasileira. Ele entendeu de forma intuitiva e sofisticada que o design não se faz apenas com formas elegantes e proporções precisas, mas com identidade. Suas peças, especialmente a icônica poltrona mole, expressam um Brasil caloroso, relaxado, generoso. Ao incorporar a madeira maciça, o couro, os encaixes sofisticados e o gesto do artesão, Sérgio aproximou o modernismo de uma poética tropical e sensorial. Vejo sua obra como um ponto de inflexão. Sérgio não apenas projetou móveis, ele projetou uma ideia de Brasil. E é essa ideia generosa e profundamente autoral que ainda reverbera nas gerações de designers que o sucederam. Ele nos ensinou que o design pode e deve ter sotaque. Fernando, queria começar com você.
Como que foi o seu primeiro contato com a obra do Sérgio? Teve um momento que você percebeu que ele era mais que um primo, que era alguém maior no sentido criativo? Olha, a primeira peça do Sérgio que eu vi, quer dizer, eu assisti uma palestra do Sérgio, que dessa palestra em diante que se desenrolou até eu descobri que éramos primos. Mas, enfim, essa é uma história um pouco longa e a gente tem muito assunto. Mas, para mim, quando eu me deparei com a poltrona Quilin, aquilo, eu já fazia uma faculdade de desenho industrial, mas não era claro assim que eu queria fazer mobiliário. Na verdade, eu gostaria de desenhar carrocerias de carro. Mas quando eu vi essa poltrona Quilin, aquilo me deu alguma coisa ali que eu pensei comigo, poxa, eu queria ter criado essa cadeira. E aí depois comecei a conviver e depois de alguns anos a trabalhar de fato no estúdio e foi uma faculdade, né? Eu estudei desenho industrial, depois arquitetura, já quando trabalhava lá, e eu digo que o Sérgio Rodrigues foi a terceira faculdade, porque foi um aprendizado que envolvia essas áreas, mas muito mais importante do que as áreas em si de estudo é como ele fazia, né? O afeto que ele tinha por aquilo tudo. Isso, para mim, foi talvez o maior aprendizado e, claro, a delícia da convivência com ele, né? Está me ouvindo? Você já escreveu tanto sobre o Sérgio. O que te capturou primeiro? A inteligência dos projetos, a presença carismática dele ou essa brasilidade inconfundível que ele soube imprimir nos seus móveis? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com o Fernando, com a Clarissa e, sobretudo, com vocês. Tenho aqui a honra de estar sendo assistida por meu aluno Alex e pelo meu neto Marcelo. É muito bom falar com a geração dos jovens, porque eles certamente vão ocupar os nossos postos com grande brilhantismo e paixão. Sobre o Sérgio, o que eu realmente, o que me magnetizou na relação com o Sérgio foi a prosa, o domínio da conversa, e dessa conversa sincera, verdadeira, que se dava no conforto do corpo e no conforto da alma. O Sérgio sempre soube a respeito da arte do conforto. Este foi, digamos assim, o grande talento do Sérgio, de nos tornar bem-vindos nos seus ambientes. Ele era muito preocupado com ambientação. Ele teve professores que falaram muito sobre a ambientação. Mas a ambientação, ela vai... claro, ela tem como ponto-chave o mobiliário e a sua relação com a arquitetura, com a ergonomia, com os materiais, mas ela vai além. A ambientação e o móvel têm que acolher a alma de quem as utiliza, seja lá em que condição for. E o maior talento magnetizador do Sérgio era exatamente essa conversa num sotaque carioca da gema, com um bigode que tinha seu movimento muito particular naquelas duas grandes bochechas e sempre com uma botinha parecida com a botinha que Fernando usa, mas, claro, Fernando, ainda precisa de um upgrade. Uma botinha de marceneiro, né? Fernando, você passou quase 30 anos ao lado dele. O que mais te impressionava na maneira como ele criava? Ele era do desenho rápido, da experimentação, da conversa? Olha, o desenho, eu costumo dizer que a espinha dorsal de toda a criação do Sérgio é o desenho. O desenho era o meio que ele expressava o afeto, o projeto técnico feito à mão, em escala, o desenho do afeto, todo final de ano fazia um cartão postal, que era uma história em quadrinho, de um quadrinho,
com todo um roteiro, toda a graça e a mensagem do que ele queria expressar. Assim, ele tinha um poder de comunicação enorme e, sobretudo, pelo desenho. Se ele, uma ocasião, viajaram para Nova York, ele, a Verônica, a filha, e Vera Beatriz, ele tinha um desenho para marcar essa data. Os desenhos técnicos dele também eram bonitos, eram elegantes, eram bem elaborados, bem proporcionados. Então, o desenho era a grande ferramenta dele, de trabalho. E essa época que eu convivi dentro do estúdio era o dia a dia de ver ele sentado na mesa e desenhando, e tinha um jeito, uma reverência até por aquele momento. O Sérgio amava muito o que ele fazia. Eu sempre digo que, para mim, o maior legado de todos foi esse, assim, aprender a gostar e se dedicar e se concentrar naquilo que você faz. E ele fazia com a naturalidade e com a criatividade de uma criança, né? A criança, ela cria o objeto, o entorno, a fantasia de tudo, e ela se envolve aqui com aquele momento todo, e aquilo é a verdade. E o Sérgio, ele conseguiu preservar isso até o final da vida. E é curioso que justamente a noção do que era design aparece para ele bem na infância. Ele fazia os próprios brinquedos, né, década de 30, morava num castelinho na praia do Flamengo, que era o castelinho do tio James, que é o meu tio bisavô, igual ao dele. E ele percebia que, ao fazer esse brinquedo e brincar com os amiguinhos, com os primos, aquele objeto despertava interesse no outro. E ele tinha um certo fascínio por isso. Poxa, eu fiz alguma coisa que o outro se interessou. Esse detalhe que ele acrescentava, ele entendia. Isso é design. É você ter algum detalhe ali que vai acrescentar alguma coisa no objeto e vai despertar o interesse do outro. Então, além disso, a brincadeira não era só o objeto. Então, fazia carrinho de corrida, ele fazia a corrida, uma prancha de zinco, uma calha de zinco, um monte de carrinho correndo, um acidente acontecendo, e ele escolhia um ângulo dramático para fazer uma fotografia da cena. Então, esses objetos existem ainda? Olha, infelizmente não. A gente tem registro fotográfico deles. Aqui nesse painel comemorativo do centenário tem os carrinhos, tem um aviãozinho também. Então, a brincadeira não era só o objeto. E aí que a gente vê que ele, como designer, também não estava só criando o objeto. Como Maria Cecília falou, existe toda a atmosfera em volta que fazia parte da criação. E aqui a gente acabou de receber um pessoal que veio da Fundação Dorina Nowill, e foi uma conversa super legal. Teve uma primeira conversa com o Lucas, que é uma pessoa com deficiência visual, e eu fui explicando, mostrando, ele foi tocando os objetos. Quando eu dei o banco mocho na mão dele, a primeira coisa que ele falou: nossa, parece um objeto indígena. Eu não tinha nem falado de oca ainda. Então, você vê a força expressiva do que o Sérgio faz, que ainda uma pessoa que não está vendo, mas está tocando, percebe. Então, acho que o Sérgio tem algo realmente que vai além do objeto, como nas brincadeiras que ele fazia. Maria Cecília, você poderia nos contar um pouco sobre a trajetória do Sérgio? Como é que ele se tornou essa figura central no design brasileiro? E como ele transformou totalmente a linguagem do móvel, como você bem escreveu no seu prefácio para o livro do Icatu? Olha, o Sérgio, ele era uma pessoa muito ligada com a família dele. Então, o fato do Fernando ser primo, é isso? E estar aqui conosco é um pequeno lembrete, não é? Da importância que a família tem para a vida do Sérgio. Então, o Sérgio é filho de um dos mais importantes artistas, desenhistas brasileiros, que é o Roberto Rodrigues, e que, infelizmente, o Sérgio foi privado da convivência do pai dele, porque, aos 2 anos de idade, o pai do Sérgio foi assassinado na redação de um jornal no Rio de Janeiro. Mas o Sérgio teve acesso a esses desenhos do pai, e ele, logo, como já foi dito, desde pequeno,
ele passou a desenhar. Então, o Sérgio tinha uma obsessão pelo desenho. É aquilo que meus alunos têm, né, nos caderninhos, nas paredes da FAU, nos banheiros da FAU, desenhos de todos os tipos. Então, o Sérgio desenhava non-stop. Era, digamos, uma obsessão pelo desenho. E o quarto dele, ele me descreveu várias vezes, era um quarto que tinha personagens e que ele criava, que tinha monstros, que tinha, enfim, aquilo que o imaginário dele, né, ia levando. E, claro, essa história do Sérgio com o pai, com o tio dele, Nelson Rodrigues, grande dramaturgo brasileiro, com o Mário Rodrigues, a quem devemos, né, a homenagem ao estádio Maracanã. Portanto, é uma família que eu não vou ficar falando, tem os Mendes, que é o Fernando Mendes, que vem da família Mendes de Almeida, é uma família absolutamente representativa na vida e na trajetória do Sérgio. Eu quero falar, porque eu tenho meu neto Marcelo aqui hoje, sobre a avó do Sérgio. A avó do Sérgio, Dona Estela, ela salvou o Sérgio, tá? Porque o Sérgio saiu do Rio de Janeiro, se meteu em Curitiba, né? Curitiba era, digamos, minha amiga Miriam Mamber estava aqui, eu já não estou vendo mais a Miriam, mas a Miriam lá, mas Curitiba era o paraíso do móvel eclético, do móvel de desenho colonial, tudo aquilo contra o que o Sérgio, o tempo todo, criticava, certo? O Sérgio inventou de ir para Curitiba vender móveis modernos. Claro que não deu certo. Tá? Aí, depois de um ano, o Sérgio liga para a avó, Elza. Não, Elza era a mãe, Elze era a mãe. A Estela. Ele liga para a Estela e fala, avó, nada certo, tudo errado. Tudo bem, meu neto, pode voltar para o Rio, que eu te dou toda a cobertura financeira para você sair daí e voltar para o Rio de Janeiro. Então, é esse sentimento de pertencimento, este sentimento de carioquês, né? E de Brasil, porque, naquele momento, a gente não pode esquecer, não é? Que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Né? Só depois é que ela foi para Brasília, era um grande sonho de alguns brasileiros, dentre os quais Sérgio Rodrigues. Eu vou tornar a fazer mais uma pergunta para a Maria Cecília. Nos fala um pouco de Brasília. Brasília. Juscelino chamou o Sérgio, Brasília, Lúcio Costa. Brasília foi e é, e continua e continuará sendo capital da República, capital da liberdade, onde o sonho desenhou o território. Um território que era terra vermelha, sem nada, e que foi transformado nesta grande referência, tombada, patrimônio mundial da arquitetura moderna. Né? São poucas as capitais projetadas, não é, modernamente, e Brasília é uma delas. Foi um sonho que se fez realidade às custas do trabalho de muitos trabalhadores que vieram de toda parte do Brasil e às custas do sonho desses dois grandes homens, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Eu realmente quero dizer que estes dois profissionais foram, digamos assim, a grande atração de outros jovens arquitetos, como Sérgio Rodrigues, como Bernardo Figueiredo, como Joaquim Tenreiro. Eu não vou falar toda a história, porque a gente não vai acabar, e eu não suporto manter a palavra só comigo. Fernando, quais os elementos do trabalho do Sérgio você considera inovadores e que ainda hoje influenciam o design atual? Há alguma história ou bastidor curioso que nunca entrou nos livros, mas que você guarda com carinho?
Curiosamente, o trabalho do Sérgio acho que está sobre alguns pilares que às vezes podem ser contraditórios, porque, de um lado, tem um respeito pela madeira, o que quer dizer respeito por uma marcenaria tradicional, o que não quer dizer também que a forma de fazer fosse tradicional. O Sérgio tinha uma compreensão muito precisa de como uma peça de mobiliário seria construída na fábrica. E a gente, se observar não vou dizer os 1.200 projetos que ele conheceu, que a gente não conhece todos eles, mas o número é em torno disso, ele sabia projetar um móvel simples para ser feito com poucos recursos, se assim o projeto demandasse, como é a linha Cuiabá, que foi feita para o Hotel Eldorado Cuiabá, e esse mobiliário preencheu todo o hotel e precisava ser feito em Cuiabá. E que está aqui embaixo. Está aqui embaixo. A poltrona mole já é uma peça muito mais sofisticada de fabricação. Aí tem o gênio criativo de esculpir aquelas formas generosas, grandes, uma maneira de juntar as percintas de couro numa estrutura de madeira com um almofadão gigante por cima, numa época que o móvel era um móvel pé de palito, todo delicado para você sentar com mais formalidade, com uma certa cerimônia, e aí ele rompe o jeito de se sentar. E não é só no Brasil, porque ele projetou em 57 a poltrona mole e em 61 ganhava o prêmio na Itália. O prêmio em Cantu, na Itália. Tem até uma frase que eu não sei se é do Carlos Lacerda, que diz que esse prêmio foi uma resposta do design brasileiro à austeridade da Bauhaus. Pois é. A gente tem um depoimento, quando foi feito o lançamento da poltrona chifruda em Nova York, foi gravado um depoimento lá, e ele está sentado na poltrona, na chifruda, e diz assim: eu me sinto como sentado num móvel projetado com ossos de baleia, de um bicho pré-histórico, domesticado. E ele fazia brincadeira dessas coisas todas. Então, eu acho que tinha uma maneira de apresentar o mobiliário para um uso diferente, mais descontraído, de um povo que vive num país quente. Ele tinha uma liberdade de se expressar com as formas ímpar, quer dizer, se você observar 6 décadas de design da criação dele, tem todo tipo de desenho e de soluções com coisas mais difíceis de fazer, coisas mais simples de fazer, mas sempre com conforto, sempre trazendo alguma inovação, algum olhar novo sobre o objeto. E, muitas vezes, em cima de cada projeto, depois de um tempo, ele revisitava esse projeto e fazia alterações, porque via que uma proporção mexendo em alguma coisa ficaria mais bacana, mais bem proporcionado. Então, ele realmente brincava, no melhor sentido, com isso tudo, com os projetos e com a vida dele. Maria Cecília, como é que você vê a valorização do design brasileiro a partir do trabalho do Sérgio, especialmente na década de 50? Anos 50? Olha, o Sérgio, ao ganhar o prêmio em Cantu, o Sérgio coloca o nome do Brasil no mapa do design internacional. Ele recebeu um laudo de premiação absolutamente elogioso, de cabo a rabo, como se diz aqui em bom português. Você tem lembrança dessas palavras? O laudo eu não tenho de memória, teria que ter trazido o meu livro para poder ler o laudo, mas foi um elogio absoluto, não é? Ele colocou o Brasil no mapa do design, na cidade de Cantu, no norte da Itália, que é uma região de forte vocação moveleira, né, e que é um país de forte comprometimento com o design. A pergunta é por que não essa premiação? Qual é a distinção do trabalho do Sérgio? Eu acho que o Fernando já começa a tratar desse assunto, e eu quero cumprimentar a Renata Aragão por ter trazido a Fundação Dorina Novil hoje para sentir o móvel do Sérgio. Porque, como eu já disse,
o Sérgio trabalha com o sentimento. E na Poltrona Mole, ele traz algo de muito especial. Ele traz a pele do boi, e é a pele humana que toca a pele do boi. É pele sobre pele. E este conceito, ele é um conceito visceral na obra do Sérgio. E é a partir dele que o Sérgio passa a desenvolver com todo um apoio de recursos existentes no Brasil e com valorização desses recursos. E com algo muito mais importante do que tudo, que é o prazer do desenho. E é este prazer que eu pude acompanhar por quase 40 anos na vida que eu tive como pesquisadora, entrevistando e partilhando da vida do Sérgio. É este prazer que caracterizou toda a vida do Sérgio, desde as obsessões de monstros e de personagens no seu quarto, até os últimos momentos da sua vida, não é? O Sérgio foi alguém sério, reflexivo, mas que nunca deixou o bom humor e o prazer de lado. É interessante lembrar o falecimento do Sérgio, o memorial do Sérgio, onde tinham freiras cantando. Nada mais apropriado do que aquelas músicas, naquele momento, em reverência a um grande brasileiro, criador, excepcional, e meu amigo Sérgio Rodrigues. Eu vou completar aqui, porque eu não vou dizer as palavras exatas, mas o tal do Laudo, ele dizia que o Sérgio projetou uma poltrona que expressava um grande conforto e, de fato, entregava esse conforto. Quer dizer, ela não só parecia confortável, mas, de fato, era. E que ele se utilizou de uma linguagem que refletia o lugar de onde ela tinha sido projetada. Dentre os membros do júri, um deles se chamava Arne Jacobsen. Unanimidade do júri. Unanimidade total para Sérgio Rodrigues com a Poltrona Mole. Unanimidade total. É tão interessante, porque o Sérgio refletia. Se você olhava para o móvel do Sérgio e procurava o designer numa multidão, você sabia que aquele era o designer daquele móvel. Ele era muito parecido com aquilo que ele fazia, a maneira dele falar, a afetividade dele com todos. Ele era extremamente acolhedor, assim como os móveis dele são extremamente acolhedores. Dá para entender o entusiasmo da Maria Cecília, o entusiasmo do primo, que trabalhou tantos anos com ele, porque todos nós sempre nos entusiasmamos com o trabalho do Sérgio, todos nós que somos ligados ao design, ligados à arquitetura, ligados à estética, ligados ao Brasil de verdade, né? A gente é tocado pela obra do Sérgio. Eu queria pedir licença para abrir para a plateia. Alguém teria vontade de fazer uma perguntinha? Aqui está o nosso querido Bruno de Carvalho, que é um baita designer. Bruno, vem fazer uma perguntinha para a Maria Cecília ou para o Fernando. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom, parabéns, muito bacana vocês nos ensinarem em tão pouco tempo, muita coisa bacana. Gostoso de ver essa emoção que vocês passam quando falam de alguém que, enfim, é referência no Brasil. Como que era a relação dele com a produção, por exemplo? Ele tinha uma marcenaria, como que é esse começo dele, né? Ele ia juntando referências, fornecedores. Queria saber como que foi dentro de um lugar que tinha, né, só um estilo, e queria entender um pouquinho isso de vocês. Bom,
Vou voltar um pouco para a infância, porque é um momento marcante nesse sentido também. O tio James tinha esse castelinho, estilo escocês, na praia do Flamengo, e o Sérgio morou dos 3 anos de idade até sair da faculdade nesse ambiente. O tio James é tio bisavô do Sérgio e também meu tio bisavô. E ele tinha no fundo da chácara, que era um terreno comprido, e tinha uma pequena marcenaria e 2 marceneiros portugueses que fabricavam os móveis de estilo que preenchiam esse castelinho, além de os painéis, saia e blusa, enfim, tudo em estilo neoclássico era feito ali. E a outra percepção que o Sérgio teve logo na infância, uma foi aquela história dos brinquedos que eu já contei, e a outra é que o tio James fazia um rabisco, entregava para os marceneiros e aquilo se transformava num objeto. E aquilo tinha um certo fascínio, né, de ver que uma ideia passa pelo papel e do papel se materializa num objeto. Então, isso era uma outra ideia que completa aquela que já foi falada sobre o que era design. E o Sérgio fazia esses brinquedos com sobras dessa pequena marcenaria, canivete, enfim. Olhando aqui no painel, tem 2 ou 3 fotos, mas dá para entender o tamanho da percepção que ele tinha de proporção, de volume, enfim. Uma das fotos é de um aviãozinho que, muitos anos mais tarde, eu fui perguntar para ele, mas esse avião você inventou? O que era? É um Boeing F4B4. E aí você procura essa referência, cara, é a maquete do avião, com a proporção, biplano, tudo igualzinho. Então, ele tinha essa intimidade. Ele não era marceneiro, mas ele tinha interesse em saber como que as coisas se desenvolviam, né? E eu, como fabrico peças dele, comecei a fabricar ainda quando não tinha nem licenciamento para atender pedidos do próprio estúdio dele, fui entendendo o que era um criador fazer uma peça de mobiliário e perceber como aquilo tinha um pensamento construtivo, tinha uma lógica construtiva, não era um projeto aleatório, isso aqui você faz em plástico ou em vidro, não, era um projeto para ser feito em madeira. Madeira, claro, que era o material predileto dele, né? Mesmo assim, ele fez outras coisas com aço, enfim, com plástico, acho que não chegou a fazer, mas com formas feitas de compensado moldado, enfim. Mas a madeira era a questão principal. Quando ele abriu a loja da Oca, ele abriu também uma pequena fábrica no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que se chamava Taba. Também uma referência indígena, assim como o nome da loja, Oca. E aí depois, eu acho que tinha um programa de incentivo do governo do estado de São Paulo, eles abriram uma fábrica bastante grande da Oca, aqui no interior de São Paulo, em Jacareí. E ele gostava de visitar a fábrica, de entender os processos e sabia projetar para madeira. Não tem, eu já vi projetos às vezes de designers, bons designers, mas estava preocupado com a forma, mas não sabia como encaixar isso dentro de uma produção para madeira. Esse equívoco eu nunca vi na obra do Sérgio. Na verdade, Bruno, complementando aí, é importante lembrar que essa geração dos anos dourados do design, como eu costumo falar, é uma geração que sempre tinha muito próximo a presença de algum marceneiro, porque o Brasil recebeu essa diáspora de profissionais europeus, marceneiros e, enfim, artesãos, que introduziram técnicas em diferentes materiais. E esses designers, eles sempre tinham próximo a eles alguns artesãos, não é? Que trabalhavam, que prototipavam. Então, isso é muito importante a gente ressaltar nesse trabalho coletivo, que teve um desenvolvimento diferenciado no Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, talvez o Fernando possa até complementar, tem a presença de uma mão de obra portuguesa de marceneiros muito acentuada, né? São Paulo tem a presença do Liceu de Artes e Ofício, que formou um número imenso de artesãos, e também tivemos em São Paulo, ainda na década de 50,
uma experiência extraordinária do Geraldo de Barros, trabalhando coletivamente com os artesãos na sua empresa que se chamou Unilabor, que era uma empresa em que o projeto era decidido de forma coletiva e toda a gestão financeira da fábrica era feita coletivamente. Então, assim, sempre entre o Sérgio e os artesãos, uma relação de profundo respeito e profunda dignidade, o que é muito importante que todos nós possamos lembrar, não é? No momento, claro, em que o design, hoje, século XXI, muitas soluções se resolvem no digital, mas, naquele tempo, as decisões se resolviam na prancheta, no papel vegetal, na lapiseira, e eram esses artesãos partícipes dos projetos. Talvez o mais importante deles a ser citado aqui é José Zanini Caldas, que foi o grande maquetista de toda a arquitetura moderna, principalmente de Brasília, como a Clarissa me perguntou, e o Zanini teve um papel assim essencial, né, na modelização da arquitetura moderna brasileira. Então, essa relação com a mão de obra artesanal sempre foi uma relação de muita dignidade e eles estavam muito disponíveis, né, naquele momento, como mão de obra existente, mão de obra altamente especializada. E era um Brasil que tinha tudo para ser feito. Era um momento que você tinha que fazer tudo, começar do zero, que foi o caso de Brasília, né? É um Brasil que se verticalizou, inicia a sua verticalização, né, nos anos 50, um pouco antes, eu não tenho as datas aqui de memória, mas o Brasil se verticalizou e, evidentemente, que o mobiliário pesado, de estilo, móvel eclético, não ia subir prédio de apartamento, mesmo porque não ia ter espaço para se colocar. Então, esses artesãos e esses arquitetos e designers criaram, né, inventaram esse novo jeito de morar. Maravilhoso. Como é que a gente está de tempo? Quem mais tem uma perguntinha? Prazer ouvir vocês, enorme. Eu também tive a sorte e a honra de trabalhar com o Sérgio no Instituto. A Maria Cecília falou lindamente sobre o legado da cultura carioca no trabalho do Sérgio, né? E, de fato, eu sou uma paulista que moro no Rio há 25 anos, então eu entendo essa mistura, né, um pouco da cultura europeia, com essa descontração da vida carioca, é única, mas o mobiliário do Sérgio hoje está em todo o Brasil. Talvez até a Clarissa possa contar, porque, ao compartilhar dos projetos de interiores, né, o Ateliê Sérgio Rodrigues, ali em Brasil, distribuíam hoje o mobiliário para o Brasil todo, desde 2000 e pouco, quando foi reeditado os móveis do Sérgio. E eu fico assim sempre perguntando como é que isso de fato influenciou os projetos contemporâneos na arquitetura, né? Nós estamos falando de um legado de morar, mas de fato esse móvel chegou em todo o Brasil, né? No Brasil todo, Nordeste, Curitiba, do Sul, enfim. Então, pois as revistas ajudaram e essa divulgação do trabalho do Sérgio com a Mole, mas com toda a outra coleção. Como é que vocês veem então isso se transformar na cultura de morar, de fato, contemporânea no Brasil e também fora, né? Porque ele é um objeto do desejo. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que isso tem tudo a ver com a recepção desse mobiliário brasileiro, mid-century, que é o que nós estamos aqui falando, e isso, evidentemente, tem a ver com a formação, tá, em design de um público e de um determinado gosto. Tá? Para tanto, há dois eixos que precisam ser considerados. Um, evidentemente, é a presença dos museus, é a presença das coleções, a importância de coleções criteriosas, em que as curadorias sejam feitas por experts, não é? E que tragam e que levem ao público a informação correta, científica, sobre as peças ali expostas. Isso vem acontecendo aos poucos, principalmente a partir do momento que o Brasil, hoje,
possui um sistema de formação de pesquisadores em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pelas principais universidades públicas brasileiras. Quero citar aqui que nós comemoramos este ano 30 anos da criação do programa de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro, polo excepcional na formação pós-graduada de designers. Por um lado, a presença dos museus. Por outro lado, a presença e a responsabilidade dos lojistas. Tá? Isso é de grande importância, porque o lojista, quando ele leva uma peça, ele precisa levar uma peça onde a confiabilidade sobre a originalidade do projeto esteja ali presente e reconhecida. Houve, em São Paulo, um empresário a quem nós muito devemos aqui, que é o Dr. José Mindlin, que foi alguém, não é, que foi catequizando o público acerca da importância do design. Esse é um tema ainda muito controverso, tanto em relação a museus quanto em relação a toda a rede varejista, mas a gente tem que trabalhar sem perder o entusiasmo, a alegria e, como nos ensinou o Sérgio, sem perder o prazer. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou fazer uma última pergunta para os dois. A pergunta é interessante. Se a gente pudesse mandar um bilhetinho para o Sérgio agora, o que vocês diriam para ele? Olha, eu recentemente estive no Japão, está inaugurando hoje uma exposição no Japão com Sérgio Rodrigues e Ricardo Fasanello. Era para a gente ter presenciado essa inauguração, mas ela teve que ser adiada por causa de compromisso da presidência, mas foi preservado a data da palestra. E eu falando sobre o Sérgio Rodrigues para um público japonês lá do outro lado do mundo, uma das coisas que o adido cultural da Embaixada reparou é que toda vez que eu apresentava um desenho, os celulares levantavam para fazer o registro. Então, você já vê que aquilo lá chamou atenção. Depois, no final, tem uma foto dele desenhando, enfim, que eu tive que parar de falar, que ou eu chorava ou eu falava, porque foi muito comovente esse momento. Se eu pudesse mandar um bilhetinho, falar, olha, estamos aqui firmes, estamos cuidando do seu legado, tem muita gente trabalhando junto para isso acontecer. Acho que ele estaria feliz. Creio que a gente consiga fazer as coisas dentro desse espírito que ele tinha, né, de um afeto muito genuíno e de uma pessoa muito criativa. Então, eu acho que esses são os valores do legado dele. Estamos aqui cuidando do seu legado. Estamos cuidando disso. Maria Cecília? Bem, eu defendi uma dissertação de mestrado, acredito que em 95, a minha memória são muitas datas, e esse mestrado tratou, né, de todos os designers do século XX, se tornou o meu livro Móvel Moderno no Brasil, e eu tinha que decidir uma capa para esse livro. E a capa que eu decidi para esse livro foi a poltrona mole. Por 1000 razões, que agora eu não vou aqui ficar descrevendo, eu só sei que eu falei para o Sérgio que eu ia colocar a poltrona na capa, mas, menina, você acha mesmo? Falei, não, Sérgio, eu vou colocar, eu quero, ao mesmo tempo uma homenagem a você. E daí o Sérgio, com toda a modéstia, um dia me liga, porque naquela época as nossas conversas eram por telefone, a minha conta e a conta da casa dele certamente eram contas muito caras, porque a gente não saía do telefone. E um dia ele me liga e fala, puxa, menina, você coloca a poltrona mole, agora o meu trabalho passa a ser reconhecido. Então, eu disse a ele, não, Sérgio, é o contrário. Tá? É absolutamente contrário. Então, se eu tiver que dizer alguma coisa para o Sérgio, eu diria, muito obrigada pela lição de modéstia que você me ensinou. É isso. Muito bem. Muito obrigada a todos. E
Vamos curtir a exposição que está aqui do lado e lá embaixo também. E aguardem a exposição do centenário, que eu não posso falar nada, porque é tudo da minha chefa, Renata Aragão, tá? E vai ser linda, maravilhosa. Obrigada, galera. Obrigada a todos. Obrigado a todos pela presença.